Lysychansk e Severodonetsk resistem aos bombardeamentos incessantes dos russos. Moscovo acusa Kiev de ataque à refinaria em território russo. União Europeia avança com lei climática. Eurodeputados querem reduzir emissões de gases com efeitos de estufa em 55% até 2030. Pelo menos 1000 mortos e 1500 feridos. É o balanço mais recente de um terremoto no Afeganistão. O futuro do Donbass passa por Lysychansk e Severodonetsk, onde, apesar dos intensos bombardeamentos russos, as forças ucranianas resistem. Kiev admite que os próximos dias serão decisivos e teme que o fim da resistência nas duas cidades vizinhas leve à perda de toda a região. Em Lysychansk, as forças russas intensificaram os ataques, sobretudo aos edifícios estatais. Em Severodonetsk, estima-se que os russos controlem toda a cidade, com exceção do complexo fabril de Azot, onde permanecem mais de 500 civis. A conquista recente de várias pequenas localidades a sul deixa as duas cidades praticamente cercadas pelos russos. Esta quarta-feira ficou ainda marcada por um incêndio na refinaria russa de Novochakhtinsk, junto à fronteira com a Ucrânia. De acordo com a agência de notícias russa RIA Novosti, o sinistro foi provocado por drones militares e foi rapidamente extinto. De acordo com o governador da região, os drones eram presumivelmente de origem ucraniana. A confirmar-se, tratar-se-ia de um ataque de Kiev a território russo, que não deixaria as defesas antiaéreas russas muito bem vistas. Ainda de acordo com a RIA Novosti, o ataque teve lugar dias depois de a refinaria ter sido filmada por satélites comerciais dos Estados Unidos, o que já tinha acontecido na Ilha da Serpente, nos dias que antecederam a tentativa ucraniana para recuperar o controle do território. Os eurodeputados adotaram uma posição de relevo sobre projetos de lei da União Europeia para combater as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030. Em primeiro lugar, votaram a reforma do sistema de comércio de licenças de emissões da União Europeia, que visa incentivar as indústrias a reduzir ainda mais as emissões e investir em tecnologias pouco poluentes. Finalmente conseguimos. Adotamos com grande maioria a maior lei climática de todos os tempos. Estamos a dar um grande passo para proteger o clima, mas também os empregos. De recordar que uma votação em 8 de junho foi surpreendentemente rejeitada, depois de os eurodeputados não concordarem com os termos, agora as medidas dão um alcance mais amplo e uma implementação mais rápida ao mecanismo de ajuste de carbono na fronteira e criam um fundo climático social. Portugal atravessa o ano mais seco desde há sensivelmente 9 décadas. A falta de água tem vindo a agravar-se e está a prejudicar a produção de cereais, setor atualmente sob stress também devido à invasão russa da Ucrânia. Para tentar amenizar os efeitos da seca, o governo português acrescentou esta semana 28 medidas às 50 já anunciadas em fevereiro, incluindo um apelo a um uso mais eficiente e consciente da água disponível. Nós temos que nos habituar a viver com menos água. Isto é válido para todos os portugueses em todo o território nacional, independentemente das zonas de maior incidência de seca. O Ministro do Ambiente garante estar em estreita articulação com Espanha, também a debater-se contra uma seca extrema. Os dois países devem voltar a reunir-se ainda este mês. A maior preocupação em Portugal reside, no entanto, em quem tem de pagar as contas com o que produz: os agricultores. Um ano catastrófico para várias coisas, principalmente nos cereais, porque em pleno período de floração do cereal e de começar a formação de grão, tivemos o mês de maio de mais quente dos últimos 100 anos. Talvez não se perca dinheiro, mas ganhar, não. Para o Algarve estão previstos 200 milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência para projetos de reutilização de águas residuais e de chanelização. O Alentejo prepara um plano similar. O Governo assegura que o plano de rega para este ano está garantido e que o país tem água para consumo humano pelo menos para 2 anos. O problema é que o planeta é cruel perante as alterações climáticas. A chuva é cada vez mais escassa e cai cada vez mais em enxurradas, arrasadoras para os campos agora desidratados.
Bruxelas quer reduzir a utilização de pesticidas na União Europeia para metade até 2030. A proposta de lei faz parte do mais recente plano em matéria de sustentabilidade e biodiversidade. A Comissão Europeia diz que não é uma proibição completa, apesar da meta de 50% ser juridicamente vinculativa. Até 2030, metade dos pesticidas devem ser substituídos por alternativas com práticas como a rotação de culturas e tecnologias como a agricultura de precisão. Também propomos proibir todo o uso de pesticidas em áreas sensíveis como escolas, hospitais, parques e parques infantis. Os Estados-membros terão de apresentar relatórios regulares sobre o progresso como parte do novo regime. Nos próximos 5 anos, os fundos da União Europeia também estarão disponíveis para cobrir o custo de quaisquer novos requisitos. Mas há quem esteja contra esta proposta, dizendo que não é o momento certo por causa da atual crise alimentar. O momento para apresentar esta proposta é completamente inadequado porque estamos num período em que se precisa de alimentos na Europa. Estamos a debater novamente a segurança alimentar na Europa e propor estes regulamentos agora é simplesmente desadequado. Os planos também incluem uma meta obrigatória de recuperação da natureza para que os países reparem 20% dos ecossistemas danificados até 2030. O comissário responsável pela pasta do ambiente disse à Euronews que esta ideia é vantajosa para todos. Devemos parar de viver com o mito de que agir pela natureza, restaurar a natureza, são só custos e não benefícios. A nossa avaliação de impacto mostra que €1 investido traz 8 euros de benefício. Um dos principais objetivos passa por reverter o declínio de polinizadores como as abelhas, que, segundo especialistas, aumenta os rendimentos agrícolas e ajuda a restaurar naturalmente os ecossistemas. Os planos ainda precisam da luz verde do Parlamento e do Conselho Europeu. Pelo menos 1000 pessoas morreram no Afeganistão e cerca de 1500 ficaram feridas esta quarta-feira na sequência de um forte terremoto, segundo o balanço mais recente das autoridades. Durante a madrugada, o sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter abalou a província de Paktika, no leste do país. De acordo com a Agência Sismológica Europeia, as ondas de choque foram sentidas num raio de 500 quilómetros, chegando à Índia e ao Paquistão. Com receio de uma catástrofe humanitária, o governo talibã apela às organizações de ajuda humanitária para que enviem equipas para a região. Milton Ribeiro foi detido esta quarta-feira em São Paulo. O antigo ministro da Educação do Brasil está a ser investigado pela Polícia Federal e é suspeito de operar um gabinete paralelo para desviar verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para 2 pastores evangélicos, Gilmar Santos e Arilton Moura. Numa conversa divulgada pela imprensa brasileira, Milton Ribeiro admitia dar prioridade aos amigos dos pastores a pedido de Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro, que quando rebentou o escândalo disse que colocava a cara no fogo pelo seu ministro, diz agora que Milton Ribeiro é responsável pelos seus atos e que se a polícia o prendeu foi porque tinha motivos para isso. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, recandidato às presidenciais de outubro, aponta como principais prioridades de um eventual mandato a melhoria das condições de vida da população e a proteção da Amazónia. A menos de 4 meses das eleições, o esquerdista Lula da Silva aparece à frente do candidato de extrema-direita e atual presidente, Jair Bolsonaro, nas intenções de voto. Os espanhóis vão ter uma redução de 50% no valor do IVA sobre a eletricidade. Após meses de aumentos recordes, o IVA sobre a eletricidade vai baixar de 10% para 5%. A medida anunciada pelo primeiro-ministro espanhol será aprovada em Conselho de Ministros extraordinário no sábado. Esta é uma das medidas do novo decreto real anticrise que a coligação está a negociar. Depois das férias que o levaram de volta a casa para uma futebolada com amigos no campo onde deu os primeiros pontapés, Sadio Mané terá de voltar a fazer as malas para mudar de casa e instalar-se de armas e bagagens em Munique.
O atacante foi oficializado como reforço do Bayern, tendo assinado um contrato válido até 2025. Para trás ficam 6 temporadas no Liverpool, onde ganhou tudo o que havia para ganhar. Na despedida, os ingleses agradeceram os serviços prestados e sublinharam que se tratava de um dos melhores avançados na ilustre história do clube. Não foram divulgados os números da transferência. Estima-se que o Bayern tenha pago 32 milhões de euros pelo senegalês de 30 anos.